Olá, esse é o programa Dialogando MAC, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desde já nós agradecemos a sua audiência e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar aqui sobre revolução cultural, os desafios do cristão na universidade. E você sabe que nós vivemos uma época muito difícil, uma época diferente daquela de 40 anos atrás e onde nós enfrentamos mudanças muito grandes, principalmente a questão dos valores, dos princípios cristãos que têm sido tão violentados em nossos dias. E para tratar desse assunto, nós temos conosco hoje aqui o professor Jonas Madureira. Jonas é professor aqui na nossa universidade, é mestre em filosofia pela PUC de São Paulo e também concluindo o seu doutorado pela USP. É conferencista em vários dos nossos congressos, além de ser escritor, ter diversos artigos e livros escritos. Então é uma alegria muito grande, Jonas, poder receber você aqui no nosso programa de hoje. Alegria nossa, Reverendo Judas, é um prazer estar aqui participando desse programa e, enfim, estamos aí para conversar. E tratar desse assunto, né, professor? E aqui vem uma pergunta, o que é revolução cultural e qual é a diferença entre revolução cultural e reforma cultural? Muito bom. A revolução cultural ela é um termo bastante ambíguo e complexo, mas em geral entende-se por revolução cultural todo e qualquer movimento que deseja de alguma forma orquestrar a agenda cultural de uma sociedade a partir da determinação daquelas esferas de governança de uma sociedade. Então a revolução sempre acontece com ideias, em geral ideias que fazem parte de um conjunto que identifica um determinado grupo, que ao ocupar essas esferas que determinam a agenda cultural, acabam dando o tom da sociedade no que diz respeito às suas crenças, no que diz respeito a uma série de tópicos importantes do dia a dia. A palavra revolução ela é interessante porque ela pressupõe a ideia de uma destruição de algo para a construção de algo novo. O abandono de uma prática velha, o abandono de alguma situação já estabelecida para a imposição de uma nova realidade, de um novo estado de coisas regido por um novo conjunto de valores. Em geral, se entende reforma cultural de uma maneira diferente. A reforma ela não pressupõe essa destruição, mas ela seria um movimento de recuperação. É como se aquilo que foi destruído precisasse agora, ou desgastado, precisasse agora de uma reforma. Não se trata da destruição e da instauração de algo novo, mas se trata da recuperação de valores que foram desgastados, mas que ainda precisam ser veiculados e para isso é necessário a reforma. A reforma exatamente é não destruir aquilo que é um patrimônio, não é? E mantê-lo como uma espécie de voz de um valor que ainda é importante para uma sociedade, para um determinado grupo. Ok, você mencionou aí sobre as esferas da sociedade, você mencionou que elas são responsáveis. Sim. Então, a minha pergunta agora é a seguinte, quais são as esferas, portanto, da sociedade que são responsáveis por essa revolução cultural? Há várias teorias para tentar designar quais seriam essas esferas, né? Uma das que eu mais me interesso, que é a do Brian Walsh, num livro chamado Uma Visão Transformadora. Lá, esse autor ele diz que existem 3 esferas fundamentais, e essas 3 esferas a gente poderia designar como as esferas jurídica ou do direito, a esfera da mídia, que envolve desde jornalismo, a programas como novelas, filmes, etc., tudo aquilo que envolve redes sociais também, né? Em terceiro lugar,
a esfera educacional, envolve escolas, enfim, a produção de conhecimento, universidades, etc. A ideia é, se um determinado grupo com uma determinada visão de mundo e que possui, portanto, um conjunto de valores e de ideias, possui a hegemonia nessas esferas, então este grupo é o grupo que determina a agenda cultural. Não importa se a maioria da população desta sociedade seja contrária a este grupo, porque não é uma questão de maioria, não é uma questão de quantidade, é a questão de você estar presente, dominando aquelas esferas que são diretivas para uma sociedade. Então, a mídia ela dirige, a educação, a escola, a universidade dirige, os juristas, quando produzem uma lei, quando discutem uma lei, quando levantam uma discussão que vai trazer impactos jurídicos para a sociedade como um todo, eles estão dirigindo, estão dando também o tom dessa cultura. Então, a ideia é que se um grupo hegemônico ocupa, digamos, essas esferas, por mais que eles não sejam a maioria, pode ser como pode não ser, não importa. Ocupando essas esferas, dá o tom cultural de uma sociedade. O aluno ele fez uma pergunta interessante. Sim. Vamos ouvir a pergunta dele, eu gostaria de sua resposta, não nesse bloco, mas no próximo bloco, mas vamos já ouvir a pergunta que o Gustavo, que é aluno do nosso curso de jornalismo, lhe fez. Ótimo. Meu nome é Gustavo Iglesias, eu estudo jornalismo aqui no Mackenzie e eu queria saber qual que é o papel das universidades na revolução cultural. Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. As formas de estudar se renovam. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o nosso programa Dialogando MAC de hoje e estamos aqui tratando do tema Revolução Cultural, o desafio do cristão na universidade. E ficou aqui no bloco anterior uma pergunta pendurada do nosso aluno Gustavo. E gostaríamos então agora de ouvir o professor Jonas dando uma resposta a ele. Muito bem, Gustavo. A universidade ela é extremamente importante nesse aspecto que a gente levantou aqui da diretriz da agenda cultural de uma sociedade. Então, nós dizemos que a universidade ela é uma das esferas, ela está na esfera da educação, uma das esferas que dão tom da agenda cultural. Existem dois motivos, né? O primeiro é porque ela faz parte dessa esfera da educação. Mas o segundo, eu reputo como mais importante, porque é a universidade que vai formar os juristas, é a universidade que vai formar os professores da escola, os professores mesmo na universidade, e é a universidade que vai formar não só o jornalista, vai formar o comunicador, vai formar uma série de pessoas e de profissionais que vão atuar nessas esferas. Então a importância da universidade ela é cabal exatamente porque justamente as esferas de diretriz da agenda cultural ela é ocupada por profissionais que tiveram a sua, digamos, formação sempre atestada no contexto universitário, salvo as exceções, né? Então, por essa razão, a universidade joga um papel fundamental, porque ela não só é em si uma fonte de direção de agenda cultural, mas ela forma
todos aqueles profissionais e agentes importantes desse movimento de agenda cultural nas outras esferas. Jonas, agora como o cristão deve encarar essa revolução cultural? Muito boa pergunta. A ideia que a gente precisa ter em mente é há uma situação em que não só o cristão, mas inclusive o não cristão poderia correr perigo se e somente se essas esferas de diretriz de agenda cultural fossem ocupadas por grupos grupos que possuem um conjunto de crenças que seriam aquelas crenças que a gente chamaria de crenças totalitárias. Aquelas crenças que não admitem a possibilidade da pluralidade de visões de mundo. Existe uma grande diferença entre pluralismo e pluralidade. O pluralismo é uma visão de mundo e, como uma visão de mundo, ela defende que todas as perspectivas são válidas. Outra coisa bem diferente é a pluralidade. A pluralidade não é em si uma visão de mundo. A pluralidade é a da realidade. A realidade tem a sua diversidade e uma pessoa que defende, ou um grupo que defende a pluralidade, que defende, portanto, que há diversidades e há diferenças, ela não necessariamente precisa aderir a uma visão de mundo pluralista. Mas o que vai caracterizar tanto o pluralismo como as outras visões de mundo que defendem a pluralidade é a inimizade, digamos assim, ou o confronto contra qualquer visão de mundo que elimine pluralidade. O pluralismo é uma tentativa de salvaguardar a pluralidade, afirmando que tudo é válido. Mas existem visões de mundo que vão defender a pluralidade, mas não vão dizer que todas elas são válidas. Mas existem outras visões de mundo, e essa é uma terceira categoria, aquelas que vão eliminar toda e qualquer possibilidade de afirmação, de defesa da pluralidade. Essas são chamadas as visões de mundo totalitárias, totalitaristas. Essa é uma palavra nova, cunhada por uma filósofa chamada Hannah Arendt, e que vê no mundo contemporâneo esse aspecto muito preciso, que é muito diferente de uma tirania, muito diferente do autoritarismo, porque é uma maneira de governar por um pensamento só, um pensamento único que submete todos os outros a esse pensamento de uma forma aparentemente legítima, justamente porque ocupa essas esferas de direção cultural. Então, o cristão é aquele que, fazendo a leitura do seu tempo e conhecendo esses aspectos daquilo que se chama o conflito de visões de mundo, percebe que ele precisa se posicionar não só pelo fato de ele ser um cristão, mas porque determinadas visões de mundo que são totalitárias e que são afirmações do pensamento único e que elimina toda a pluralidade, ele deve lutar não só para defender a sua possibilidade de afirmar a sua fé, mas também a possibilidade de outros que pensam diferente dele poderem também afirmar a sua crença ou a sua visão de mundo. E a nossa universidade, ela é uma universidade confessional. Isso. E por ser uma universidade confessional, ela defende essa pluralidade que você acabou de mencionar aqui. Agora, a minha pergunta para fazer essa relação da nossa confessionalidade com o tema que nós estamos tratando hoje, por que é importante a presença das universidades confessionais na sociedade? Excelente. Às vezes, universidades, como elas estão no centro desse conflito, dessa batalha cultural, digamos assim, elas são aquele foco de grupos que desejam atingir o poder ou governar uma sociedade ou dominar uma possibilidade de agenda cultural. Tá? Então, quando isso acontece, a universidade se torna um grande foco. Pode ser um foco de um partido político, pode ser foco de um movimento qualquer que exista e que tenha um projeto de poder ou que tenha um projeto de governança do tom da agenda cultural. Quando isso acontece, a universidade ela se torna algo o foco é tão centrado nela que ela acaba sendo extremamente atrativa. Então, as universidades não confessionais, elas são aquelas
que por sua natureza elas já não se posicionam em relação a essas questões. Mas as confessionais, aquelas que têm uma entidade religiosa, como é o caso da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como é o caso da Pontifícia Universidade Católica, ou qualquer outra universidade que tenha a sua identidade religiosa ali demarcada, elas também são alvo. E boa parte das universidades que não se preocupam com a confessionalidade, elas acabam perdendo e se tornam, apesar de serem e terem o seu nome marcado pela entidade religiosa, elas já não praticam mais aquilo que elas pensam, não defendem mais os seus postulados, porque elas mesmas já foram dominadas por uma forma de pensar culturalmente determinada e visando aí uma agenda cultural. Né? Certo. Muito bem. Nós vamos para o intervalo, vamos fazer um intervalinho aqui e já retornamos logo em seguida. Até daqui a pouco. Sociedade política. O mercado está buscando profissionais cada vez mais especializados. Você está preparado? Faça um curso de especialização Lato Sensu no Mackenzie. Cursos totalmente online, conteúdo exclusivo criado por professores com ampla experiência profissional. Destaque-se no mercado. Mackenzie, ainda mais perto de você. Estamos de volta com o nosso Dialogando MAC, hoje aqui entrevistando o professor Jonas Madureira e tratando nesse bloco especificamente sobre a questão da confessionalidade das universidades. E eu gostaria de, professor Jonas, fazer a seguinte pergunta para você agora. Em que medida a revolução cultural ela pode ser uma ameaça para cristãos e não cristãos? Bom, na medida em que um determinado grupo com uma agenda cultural já bem determinada assume essas esferas de direção de uma sociedade, em especial a universidade, se esse grupo for um grupo totalitarista, como a gente falou agora há pouco, o cristão vai ser ameaçado, principalmente se esse grupo totalitarista for anticristão, que é uma outra situação. Quando esse movimento tem uma certa aversão ao cristianismo e poderia, por exemplo, aceitar de bom grado outras religiões, como por exemplo o budismo, ou qualquer outra visão de mundo, religiosa ou não, mas quando se trata do cristianismo ou qualquer perspectiva de ordem cristã, reage de uma maneira muito agressiva, isso se torna um grande desafio para o cristão, porque ele também vai ocupar esses espaços. Ele também vai frequentar uma universidade, ele também vai querer produzir arte, ele também vai querer produzir cultura. Ele não quer só consumir, ele também quer produzir, ele também quer dar a sua opinião, ele também quer oferecer a sua perspectiva política, ele quer oferecer também a sua maneira de enxergar a realidade. Mas se esse movimento todo ele é ocupado por visões de mundo anticristãs, ele vai ter aí bastante dificuldade. Então esse é o grande problema. O desafio é para os cristãos hoje, principalmente na universidade, quando uma universidade ela é dominada por uma só forma de pensar e essa forma de pensar é anticristã, então ele vai ter dificuldades, primeiro, para apresentar o seu aporte com relação à vida e o mundo à sua volta. Né? Agora, é uma ameaça também para o não cristão? Sem sombra de dúvida, porque se o não cristão, ele, por exemplo, é um religioso de uma outra ordem, tem um pensamento diferenciado daquele que é do pensamento hegemônico de uma universidade, ele também vai ser rechaçado. Por exemplo, ele pode não ser cristão, mas ele, por exemplo, ele é contra uma política de defesa, por exemplo, do aborto. Enquanto que um determinado grupo, que de repente é hegemônico, faz a defesa da possibilidade. Ele não vai se ver representado, ele não vai ter a segunda voz, então você não vai ter dialética, você não vai ter o espaço do diálogo, o espaço que vai possibilitar a manifestação da sua opinião. E esse é o grande perigo também para não cristãos. A revolução cultural, ela representa aí alguns desafios para a gente, né? Alguns desafios para
o cristão dentro da universidade? Tanto desafios quanto oportunidades. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho que o grande desafio é esse. Como o cristão lidar com o fato de ele estar numa situação de, digamos assim, de oposição, pelo fato de ele não ter aí, principalmente nesse universo de governo e de diretriz do tom cultural, de como ele vai ocupar esse espaço. Então, a tentação é muito grande de você ceder os princípios. A tentação é muito grande de você simplesmente maquiar ou modificar os princípios e as estruturas básicas do pensamento cristão para adequar a essa forma de viver. Por quê? Porque ali você vai ter o seu emprego garantido, ali você vai poder dar sua aula, ali ninguém vai questionar você vai ficar numa situação bastante confortável. Então, o grande desafio é manter a sua fé, manter as suas convicções, mas ao mesmo tempo, sem que essa manutenção das convicções seja um impedimento para se envolver, porque alguém poderia do outro lado dizer, já que a universidade está dominada por esse tipo de pensamento, já que a mídia está dominada por esse pensamento, já que o direito, então eu simplesmente vou me afastar, vou me ausentar do mundo. Não, o grande desafio é permanecer, procurar o seu espaço, influenciar expressivamente, e a gente só vai influenciar se a gente tiver condições de entrar no debate com competência, capacidade intelectual, não só oratória, mas entendendo as esferas, compreendendo o mundo, estudando, fazendo o dever de casa. Não adianta nada a gente entrar na universidade e a gente não fazer o nosso papel, que é estudar, apresentar um trabalho bem feito, um trabalho bem elaborado. Pessoas inteligentes, elas também vão dar voz a pessoas inteligentes. E aí é que eu acho que entra o papel do cristão inteligente, aquele que vai estudar, aquele que está comprometido com a universidade, está comprometido, então, não só com o aspecto da visão de mundo cristã, mas os benefícios que ela pode trazer para a ciência, para a arte, para a cultura como um todo, como não cristãos podem ser beneficiados do seu trabalho que não visa só a sua comunidade, mas visa abençoar toda a comunidade científica, toda a comunidade artística. Então, esse é o papel do cristão na universidade, não é o de sair, não é o de se acovardar e nem tampouco aquele que é de ser um camaleão, de se fugir dos seus comprometimentos religiosos mais profundos para que ele possa ter lugar ao sol desse pensamento hegemônico. Ok. Nós estamos aqui concluindo o nosso programa, professor Jonas, e foi precioso para nós a sua presença, o seu esclarecimento, e tenho certeza que aqueles que nos assistiram nesse dia foram tremendamente enriquecidos com a sua orientação e, obviamente, que tem aí um espaço para você continuar pesquisando, estudando e lendo sobre a questão da revolução cultural e assim se preparando melhor para enfrentar essas mudanças tão drásticas que nós temos percebido aí na nossa época. Que Deus abençoe a sua vida como nosso professor aqui, como pastor, que eu sei que também que tem uma comunidade, e que Deus abençoe muito a sua vida e precisando, você que nos assiste, precisando de alguma ajuda, de algum esclarecimento a mais a respeito desse tema, basta você procurar a nossa capelania e ali um dos nossos capelães vão poder te ajudar e orientar você nessa questão e tantas outras questões que talvez você precise aí de orientação e de ajuda. Seguem aqui os nossos telefones para que você possa entrar em contato conosco e assim podemos ajudar você. Que Deus abençoe e até o próximo Dialogando MAC. Oi, a minha dica de hoje é um livro sobre teatro. Ele se chama Ler o Teatro Contemporâneo. Bem, esse ler o teatro contemporâneo significa o seguinte, como que na contemporaneidade já não tratamos mais das grandes narrativas, não se trata mais de estruturas dramáticas, mas sim se trata justamente dessa nossa era, que é uma era fragmentada
principalmente nas narrativas teatrais. Então esse livro, para quem tem interesse, ele é fundamental. Ler o teatro contemporâneo, e o autor é o Jean-Pierre Riengart, ok? Fica aí minha dica. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, nos formando gente que vai mudar o mundo. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de educação à distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você.